As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma edição do nosso programa Raul X da Notícia. Quero justificar a ausência do amigo Inajá, não pôde estar presente por forças maiores. E hoje eu estou com uma figura ilustre aqui, o Tic-Tac, meu amigo Thiago Joffre. Thiago Joffre, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho, por ter aceitado o nosso convite. E fala, garoto. Eu fico muito feliz. Primeiro, boa noite a todo mundo que está assistindo. Me sinto prestigiado de estar aqui num programa como o de vocês, que vem ganhando audiência após audiência, um podcast já que virou tradição. A TV em Aré eu não conhecia, a primeira vez que eu estou vendo aqui agora, mas equipamentos de ultíssima geração. E para aumentar ainda mais e qualificar esse programa, tem você como entrevistador, que é um amigo querido, um amigo de muito tempo, amigo de infância, alguém que eu aprendi a respeitar, admirar e gostar ao longo de todos esses anos. Bondade sua, né? São seus olhos. Tiago, você, como bem falou, a gente já se conhece há muito tempo, mas as pessoas com essa figura icônica santacruzense, o Thiago Joffre. Tiago, como é que foi entrar, né, na área jurídica e fazer parte dele? Você que é uma referência, né, nessa área. Como é que foi Thiago Joffre? Por que não médico, engenheiro, jogador de futebol, ator de cinema? Por que a profissão? Por que foi ser advogado? As outras profissões eu não saberia te responder do porquê. Mas a de ator de cinema, com certeza, é porque falta um apetrecho necessário para ser, que seria beleza, né? Mas, assim, é uma pergunta interessante porque... interessante, mas não muito simples de ser respondida. Por que não é simples? Porque tem um contexto familiar aí por trás, né? Eu sou filho de uma merendeira, né? De uma servidora pública estadual, aposentada já como merendeira, ganhava um salário mínimo. Eu sou fruto de uma criação ali na Frei Miguelinho, número 380. Foi lá onde eu fui criado, ali, ajudando minha avó a cuidar de porcos, que ela tinha uma criação de porcos, vendo meu avô colocar água potável nas casas das pessoas mais abastadas da época, né, ali nos anos 80. E meu pai, eu não tive muito contato com ele. Mas o meu pai é uma figura muito conhecida no meio jurídico, né? Meu pai era um procurador do Estado, aposentado. A família, por parte do meu pai, tem essa tradição de ter grandes advogados, grandes juristas. E eu tive pouquíssimo contato, né? Porque eu sou originário de uma relação paralela do meu pai, digamos assim. Então, ele já era mais velho, Dr. Jaime Maria de Faria. Mas ficou na minha cabeça sempre esse desejo quase que inexplicável assim, de ser advogado. E a ideia era ser advogado. Eu nunca pensei em me formar em direito para fazer outra coisa. Para fazer um concurso para magistratura, para promotoria, para polícia, carreira policial, nada. Eu queria ser advogado. Então, trilhei esse caminho. Inicialmente, eu fiz a primeira faculdade de letras. Comecei com 16, terminei com 20. Depois eu iniciei imediatamente direito. E aí terminei direito já numa idade mais de 24 anos. E resolvi advogar. Enfrentei todas as dificuldades que alguém enfrenta no início de uma carreira jurídica quando você não tem nenhuma oligarquia jurídica por trás, que seria o meu caso. Apesar de minha família, do meu pai, como eu disse, ter essa tradição, é uma família que absolutamente eu nunca tive contato. Nunca tive contato. Eu não conheço os meus irmãos, todos eles por parte de pai. E esse contato veio ser mais aproximado agora, depois que eu já tinha um espaço profissional, que eu já tinha algum reconhecimento social como advogado. Então, eu enfrentei todas as dificuldades, passei pela Procuradoria de Macaíba, que foi uma grande escola para mim. Foi a minha primeira oportunidade de trabalhar como advogado, né? Iniciei lá como estagiário, depois fui contratado lá pelo presidente da Câmara, na época era Tomás Sena, a quem eu devo muito carinho, muito respeito. Ele e a então esposa dele na época, que era minha colega de faculdade, Cátia Lobato, que também acabou se tornando vereadora lá depois de um tempo. E lá foi uma grande escola de aprendizado. Depois eu fiz a OAB, passei e continuei advogando com eles lá um pouco. E aí pensei, por que não ir para Santa Cruz, né? Por que não migrar para Santa Cruz? Porque na época eu ainda morava em Natal. Então minha esposa já tinha minha primeira filha.
momentos muito difíceis da época, difíceis economicamente falando, né? Enfim, todas as dificuldades que alguém enfrenta quando vai começar uma profissão. E aí eu tive um apoio da minha família local aqui, dos meus tios e tal, e vim para cá, da minha irmã mais velha por parte de mãe, Adriana, que também é formada em Direito. Aí vim para cá, aluguei um ponto ali, onde funcionava a antiga frequentada por você, Game Boy. E começou tudo por lá, né? Eu era a secretária, o advogado, o estagiário, era tudo. E as coisas foram acontecendo de forma muito natural, ou não, porque no meio desse percurso aí teve um caso muito emblemático que veio cair no meu colo, né? Que é o caso do muito conhecido do assassinato da Joyce Geise, que pode ser um motivo para um outro podcast depois, mas esse caso de Joyce veio para mim, pela família. Na época eu era um advogado iniciante e resolvi peitar o desafio. Era um desafio enorme, contra forças ocultas, contra forças externas, contra gente que tinha muito dinheiro. E a gente peitou esse processo, conseguiu levar ele ao tribunal. Era um processo que estava parado há quase 4 anos. Em 6 meses que o processo estava comigo, a gente conseguiu tirar ele do tribunal, levar a júri popular e conseguir a condenação do assassino da nossa Joyce, né? E aí, depois disso, o caso tomou uma repercussão muito grande e as coisas começaram a acontecer numa velocidade maior na minha carreira enquanto advogado, né? Nos últimos 10, 15 anos, eu fiz uma especialização em direito administrativo, direito eleitoral, e já tinha a vivência do direito penal. Então, esses são os meus carro-chefes hoje na Jofre e Magalhães Advogados Associados. A gente tem uma banca de advogados hoje, um escritório já consolidado, um CNPJ aberto há mais de 15 anos, é uma sociedade sólida. E hoje nós contamos com uma banca, 11 advogados. Então é um escritório onde hoje em dia você pode ir e ter um especialista em qualquer área do direito que você precise, né? Tem as minhas, tem as do Dr. Júlio, que é o meu sócio, meu irmão, meu companheiro de longas batalhas. É um cara assim que eu costumo dizer que se sociedade fosse casamento, como as pessoas dizem que ele seria o par perfeito assim para isso, porque a gente já está junto há quase 18 anos. Ele passou por todas as fases do escritório, desde estagiário até advogado júnior, advogado sênior, advogado master e agora sócio proprietário do escritório. Ele é dono do escritório, assim como eu. É um cara que eu até uso como exemplo para os demais advogados, né? Os outros 11 advogados que nós temos contratado pelo escritório e que trabalham com a gente. Então, resumidamente é isso aí. Não sei se tomei muito tempo do blog. Não, à vontade. Tiago, mas a gente percebe que hoje as redes sociais têm uma força imensa e agora Tiago, além de ser conhecido como grande advogado, jurista, agora também é um advogado do tic-tac. Nas redes sociais é o que se fala, é o que se comenta, né? A sua figura, né? Tem foto, já tem até um meme, né? Popularmente dizendo. Mas dessa pauta, Tiago, nessa gama de que está se discutindo nas redes sociais, com o seu nome, como é que surgiu, Tiago, isso? Como é que surgiu esse tic-tac, a sua imagem associada aqui e por quê? Assim, primeira coisa estranha nisso tudo é que eu sempre fui um cara muito relutante à rede social. Quem me conhece sabe disso. Para você ter uma ideia, eu passei a ter um Instagram tem 1 ano e meio. Não mais que isso. Eu não tinha Instagram. Eu era extremamente relutante, porque eu sou uma pessoa que preserva muito a minha intimidade com a minha família, a minha vida pessoal. Sendo que a gente chegou num momento do mundo em que, do ponto de vista comercial, se você não tiver uma rede social para você vender um produto ou um serviço, você vai ficar realmente muito para trás. Então, a gente contratou uma empresa para o escritório, uma empresa especializada em marketing digital, voltada para a área jurídica de advogados, e eles me convenceram que eu tinha que ter um Instagram. E aí a coisa foi evoluindo no Instagram. Quero mandar um abraço também para meu amigo Anderson, da Bendegó, que também foi um cara que me auxiliou muito nisso. E a coisa foi evoluindo. Hoje eu confesso para você que não sei mexer direito no Instagram. Meus filhos que me ajudam muito com isso. Rebeca Jofre e Tiago Jofre, que devem estar nos ouvindo com certeza. E é impressionante o quanto qualquer coisa na rede social vira um marco, assim, uma coisa, né, gigantesca. O TikTok, que viralizou, como você disse, nos últimos dias, nas últimas semanas,
Ela é uma expressão que que eu utilizo internamente no escritório, para dar time aos advogados, quando a gente dá alguma demanda para eles. Ó, o TikTok tá indo, o TikTok tá indo. E acabei pegando isso, fazendo uma postagem dentro de um contexto de uma proximidade de uma decisão que estava para sair. Eu tinha muita consciência do direito que eu tinha na mão, do direito dos meus clientes. E aí coloquei aquilo, viralizou e me parece que fez mais bem do que mal. Pelo menos para aqueles que foram favorecidos com a decisão. Doutor Tiago, nos primeiros dias do mês de janeiro, nos primeiros 10 dias, Santa Cruz foi surpreendida, né, por um galpão, uma casa, que supostamente existiam alguns documentos da antiga gestão. E foi um alvoroço, polícia, foi gravado, enfim, a cidade parou com as informações. Aí a pergunta: aquilo, doutor, de fato, precisaria de tudo aquilo? A prefeita, de fato, ela sabia ou não? A equipe de transição tinha ciência que existia esta casa, esse suposto galpão? Ou, de certa forma, ali foi só uma coisa mais cênica, uma coisa mais teatral, realmente? Muito, muito interessante a sua pergunta, porque a gente pode exatamente dar cronologia aos fatos, né, de tudo que aconteceu. E essa última decisão que saiu no tribunal, na última quarta-feira, dia 9, ela é muito importante porque ela nos permite, agora, com a quebra do sigilo, com a baixa do segredo de justiça, expor provas que nós sempre tivemos do que estava sendo feito e de se a prefeitura sabia ou não da conciliação contábil, porque antes nós não podíamos fazer isso. Uma vez que essas provas estavam dentro de um inquérito, dentro de um processo que estava sob segredo de justiça. Eu até achei curioso, essa semana agora, depois que saiu a decisão, um vídeo notadamente direcionado ou criado pela parte adversa nesse processo, achando que tinha sido ruim, né? Tipo assim, me culpando pelo processo estar agora público. Ora, se esse era o nosso desejo desde o começo, é um desejo tão importante, Gabriel, que em homenagem a você, que é meu amigo agora, eu vou largar uma promoção aqui hoje. Vou largar uma promoção. A Jofre Magalhães Associados hoje vai dar uma cópia da decisão do desembargador para todo e qualquer santacruzense que vá no escritório. Esse é o medo que eu tenho de expor o processo. Se alguém aqui está preocupado de que eu tô com medo, do que vai ter lá dentro, do que vai aparecer, não tô. E fica franqueado. Todo e qualquer santacruzense que queira ter acesso ao processo, baixa aí lá no escritório, na Jofre Magalhães Associados, que eu lhe dou uma cópia digital. Sem problema nenhum. Porque a revelação do que tem dentro do processo estabelece exatamente a conexão que a gente queria com o que a gente vem gritando desde o dia 10 de janeiro. Porque a defesa do ex-prefeito Ivanildo e das pessoas que foram atingidas por essa agressividade dessas medidas e de tudo que demais se desencadeou nesse inquérito policial, a defesa foi iniciada, foi exercida no mesmo dia, no dia 10 de janeiro. Você falou que a cidade foi surpreendida com isso. Nós também. Os meus clientes também foram surpreendidos com isso. E por que foram surpreendidos, Gabriel? Porque tudo que deveria ter sido feito para que permitisse eles estarem ali foi feito. Foi feito. Qualquer pessoa que já passou pelo serviço público sabe que depois de passar o cargo, o mandato, ou seja, depois do dia 31, ainda é necessário o manuseio, manipulação de documentos e processos contábeis para que esses processos contábeis finalizem as contas e que possibilitem a prestação de contas do gestor anterior. É óbvio. Porque a prefeitura faz compra, paga e faz pedido até o dia 31 de dezembro. Não para. Então, essa prestação de contas, ela vem a posteriori. É por isso que a lei organizacional, do Tribunal de Contas do Estado estabelece que o prazo máximo para que um gestor preste as contas no ano seguinte é o dia 30 de abril. Ou seja, ele diz assim, você tem do dia 1º de janeiro até o dia 30 de abril para organizar esses, sei lá, os 30 últimos dias, 60 últimos dias
de processo de conta e me mandar. Isso sempre foi assim. Não só na Prefeitura de Santa Cruz, como em toda e qualquer prefeitura. Inclusive, eu digo isso com muita propriedade, porque presta assessoria para várias câmaras municipais no estado todo, para várias prefeituras no estado todo, e é um processo assim. Por isso que eu digo que foi surpreendido. Mas o que é isso aqui? Porque a população, Tiago, não entendeu o alvoroço. Então a prefeitura sabia que existia Aí que esta tá. casa. Essa foi a primeira surpresa. De a nova gestão da prefeitura, a chefe do executivo, entender que aquilo era um absurdo, que tava meu Deus, cadê o... Tem pessoas da gestão anterior manuseando os processos, meu Deus do céu. Primeiro que não é uma novidade. Todo mundo sabe que é assim. Segundo, a outra surpresa é o fato de a gestora municipal, que foi quem fez a denúncia. Então, eu tô me referindo a ela, porque foi ela quem fez a denúncia, pessoalmente. Ela pegou seu automóvel, o motorista da prefeitura, foi até a delegacia de polícia e fez a denúncia. Ela prestou um boletim de ocorrência, está registrado nos autos, que são públicos agora. Está registrado, então eu não tô... eu escutei uma vez alguém dizendo que contra documentos não há argumento. Eu escutei, agora bem recentemente, no período de outubro do ano passado. Então, contra documentos, ainda por cima, documentos jurídicos, não há argumento. Então, todos os documentos estão aqui. Ela foi na delegacia, fez uma denúncia no dia 10 de janeiro, e aí vem algumas coisas estranhas desse processo. Que a gente gritava para que esse processo subisse para o tribunal, porque a gente percebia que enquanto o processo permanecesse numa esfera não autorizada, porque a competência de Santa Cruz não estava autorizada para processar, julgar e instruir esse processo. Porque o STF já decidiu que tinha que ser no tribunal, por uma prerrogativa de foro do ex-prefeito Ivanildo. E esse processo, mesmo com esse reconhecimento de incompetência absoluta, ele permaneceu aqui durante quase 50 dias, reforçando de forma inerte as medidas graves que foram tomadas contra essas pessoas. Porque a gente se centra muito aqui no ex-prefeito Ivanildo, que é uma figura pública. Mas eu estou falando de mais 9 pessoas envolvidas nesse processo. Eu estou falando de pessoas simples, de pessoas que precisam trabalhar. Tem uma moça que está envolvida nesse processo que teve que parar, deixar de ir para a faculdade, porque ela assistia a aula com um professor que também está envolvido no processo. Então, ou ela ia para a faculdade assistir a aula, ou o professor não trabalhava. Fora outros níveis de gravidade dessas medidas na vida das pessoas. Então, assim, primeiro que quando a gente toma a iniciativa de um processo judicial, a gente tem que ter muita responsabilidade no que fala. Muita, no que faz. E eu tenho. Vou continuar tendo. Tudo que eu disser, Gabriel, tudo que eu disser que sei e que posso provar, eu sei e posso provar. Então eu sei e posso provar que em novembro do ano passado, de 2024, foi enviado para a equipe de transição da ex-prefeita uma relação com todos os imóveis que permaneciam alugados e que tinham contratos de locação em vigência pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Todos tinham a data, obviamente. Todos. E nessa relação, que curiosamente também foi citada pelo desembargador na sua decisão, nessa relação diz a destinação de cada imóvel. Ou seja, tem um prédio alugado na rua tal, endereço tal, para funcionar a sede do CAPS, por exemplo. Tem um prédio alugado no bairro do Conjunto Cônego Monte para funcionar o depósito de pneus, por exemplo. E lá tinha que o imóvel situado no bairro do Maracujá, alugado pela prefeitura, era onde ia funcionar o arquivo municipal. E por que ia funcionar o arquivo municipal lá? Porque a prefeitura não detém mais espaço físico. E se tem um erro que a administração passada cometeu, e aí eu vou ser muito sincero com todos vocês, é o fato de não ter modernizado esse procedimento. Então tem prefeituras hoje aqui no Rio Grande do Norte, muito menores que Santa Cruz, que já tem esse processo completamente eletrônico.
Ou seja, você consegue despachar e consegue assinar um documento com uma senha por um aplicativo no celular ou no computador. O que evitaria esse problema. As pessoas só manteriam o acesso do sistema e conseguiriam fazer isso de casa. Mas não. Hoje, e ainda hoje o sistema de processos, procedimentos e prestação de conta da Prefeitura de Santa Cruz, ele é híbrido. Você tem um sistema chamado top-down, que é um sistema particular, privado, comprado por 98% das prefeituras e câmaras municipais desse estado. Natal, Parnamirim, Macaíba, Mossoró, Tangará, Santa Cruz, Laje Pintado, todo mundo é top-down. O Executivo e o Legislativo compram esse sistema é instalado e esse sistema vira uma plataforma virtual onde esses processos de conciliação contábeis vão lá para dentro. Mas aqui em Santa Cruz tinha uma característica de ainda terem parte desses processos físicos. Então, o que é que estava sendo feito lá no arquivo municipal, que era do conhecimento da prefeitura, da equipe de transição e, consequentemente, da chefe da equipe de transição, que é a prefeita. É a prefeita. O que é que estava sendo feito lá e que foi informado para eles no ofício de novembro? Que esses documentos seriam removidos para esse arquivo municipal. E no dia 30 de dezembro foi informado que os trabalhos que já haviam se iniciado desde novembro, lá no arquivo municipal, perceba, o ofício de novembro informa que os documentos seriam transferidos e organizados lá, nesse arquivo municipal. E que os trabalhos de conciliação contábil iriam se iniciar lá, em novembro. No dia 30, como está se passando o bastão para outra gestão, tem-se um ofício que foi recebido pelo coordenador de transição, pelo assessor jurídico da campanha da prefeita e pelo advogado nomeado por ela para ser o coordenador dessa transição, chamado Dr. Flávio, que curiosamente, não sei qual motivo, não fez parte da gestão, não sei, mas assinado por ele, dando conta de que esses processos estavam lá e que os trabalhos de conciliação contábil estariam lá à disposição. Inclusive colocando-se à disposição e dizendo, se vocês precisarem de algum dos documentos aqui na prefeitura para iniciarem o processo administrativo de vocês, tá aqui, fiquem à vontade. Se quiserem vir e colocarem uma equipe de vocês à disposição junto com a nossa, para seguirmos juntos nesse procedimento de conciliação contábil, à vontade. E simplesmente, no dia 10 de janeiro, a prefeita municipal disse que não tinha essa informação. Então, meu amigo, das duas, uma. Ou a equipe é incompetente, ou o chefe é incompetente. Na minha empresa, a responsabilidade é minha. No meu escritório, quando alguém faz uma bobagem, a culpa é minha. Tem um livro dos SEALs americanos, fuzileiros navais americanos, que chama de responsabilidade extrema. Lá, você aprende que um comandante, um líder, um chefe, ele sempre assume a responsabilidade. Ele nunca terceiriza. Só reforçando para os amigos que estão em casa, a Anhanguera TV não é uma TV de oposição, situação. Não estamos aqui para atacar ou para defender. Nós somos uma TV que damos oportunidade às pessoas a se manifestarem. Então, agora a pergunta ao doutor Tiago. Doutor, existe um vídeo da doutora prefeita, acredito que é a TV Ponta Negra, falando que não autorizava, né, o uso daquele espaço. Mas, segundo informações, sabia que existia. Então, o que falar, doutor, nesse ponto? Não sabia, ao mesmo tempo, né, tinha polícia, tinha TV, foi dado até entrevista, na verdade. É muito importante essa sua colocação porque gera outros 3 pontos. Primeiro ponto, é indiscutível de que ela sabia da existência do arquivo desde novembro de 2024. Por que é indiscutível? Porque existe um documento oficial que foi enviado para a equipe de transição dela dizendo que o arquivo, que o prédio existia, estava alocado e que a destinação do arquivo era para... a destinação do imóvel era para um arquivo municipal. Ponto.
Segundo, por que ela sabia? Porque existe um ofício enviado para o coordenador da transição dela no dia 30, portanto, antes de terminar o mandato do meu cliente, doutor Ivanildo, informando que os documentos já estavam lá e que seria iniciado um processo, um procedimento de conciliação contábil. Terceiro, qualquer pessoa com um mínimo de experiência administrativa sabe, como já disse, que após o término de um governo e o início de um outro, é necessário ser feito, mesmo após o término do governo, do mandato, um período de conciliação contábil. E o nome é conciliação contábil exatamente porque precisa se olhar a nota fiscal de um lado, a compra que foi feita do outro, conciliar esses documentos e jogar dentro de um processo. Tá? Se discute uma outra questão nesse aspecto de o arquivo estar funcionando. Ah, mas tinha um entra e sai de gente lá, vários secretários iam lá, e era as pessoas levando documento e tal. Inclusive, tem uma perícia dentro do processo, que agora se tornou público, da Polícia Civil, dizendo que analisou, acho que 10 dias, se eu não me engano foram 10 dias de análise de câmera de segurança dos imóveis que ficavam perto do imóvel. E o que é que ele constatou? Ele constatou que parava um carro, descia um secretário ou descia qualquer outra pessoa e essa pessoa demorava lá 5, 10 minutos, voltava e ia embora. Depois vinha outro, secretário de administração, secretário de cultura, secretário de saúde, secretário não sei quem. Ora, a narrativa que a gente fez desde o começo na defesa do prefeito Ivanildo é que existiam alguns documentos que ainda são de papel, expliquei que hoje é híbrido, tem virtuais e tem de papel, alguns documentos ainda de papéis que precisavam contar com assinatura física. O que, assim, eu concordo que é um absurdo hoje em dia. Os processos jurídicos são todos virtuais, ou prefeituras menores têm processos todos virtuais, a gente ainda tem físico. Mas por causa do volume de documentos, existia um parecer jurídico que estava sem assinatura, mas o processo que tramitava lá, que muitas vezes era o mesmo processo que já estava no top-down, no sistema que eu lhe falei, tá todo ok. Tá todo assinado. Sem problema nenhum. Então, qual foi a denúncia da chefe do executivo? Olha, subtraíram, sem a minha autorização, uma quantidade elevada de documentos públicos, levaram para um galpão clandestino, não chamou de arquivo, chamou de galpão clandestino, e lá estão ardilosamente fazendo destruição, ocultação e alteração de documentos. Ou para escamotear algum crime que foi cometido, ou para praticar novos. Aí, essa perícia que eu te falei da polícia, ela é bem interessante, que inclusive colocaram no vídeo aí essa semana, quando ainda o processo estava em segredo de justiça. Né? Porque a decisão foi dia 9, o segredo de justiça foi quebrado dia 10, no dia 9 ainda eles soltaram esse vídeo, ou seja, um documento que ainda era sigiloso. Eu trouxe vários documentos para vocês aqui e vou fornecer para quem quiser todo o documento do processo, mas só depois que ele deixou de ser sigiloso. Inclusive informações. Ninguém me viu falando sobre esse processo antes da quebra do sigilo. Ninguém. Só agora. Agora eu posso. Eu posso dizer qual é o documento, onde está, qual foi a data, eu posso dizer tudo. E estou à disposição para prestar qualquer tipo de informação e esclarecimento. Mas vamos voltar para o galpão. Sabe o que aqui diz lá no final dessa perícia? Que a conclusão se observa uma grande quantidade de veículos de ex-funcionários da prefeitura entrando e rapidamente saindo, alguns trazendo documentos, outros levando documentos. E que o prédio onde eram cometidos crimes de falsificação de documentos, o prédio onde eram cometidos crimes, funcionava em horário comercial. Tá lá dito, de 8 ao meio-dia, de 14 às 18. Ou seja, Gabriel, eu me juntar com você aqui pra gente cometer crime e dizer, olha, mas assim, a gente é uma organização criminosa que respeita as leis trabalhistas.
A gente tem que respeitar o intervalo entre a jornada. Você não pode chegar Só de segunda a sexta. só de segunda a Intervalo de sexta. almoço. Intervalo de almoço. Atuar no turno. Entendeu? É uma organização criminosa que respeita as leis. Que não trabalha de madrugada. Né? Respeita tudo. É seletista. É a organização criminosa seletista. Essa daí. Então, eu gostei do nome, doutor. a organização criminosa seletista. Todo mundo CLT lá. Todo mundo carteira assinada. Então, assim, é inacreditável, sabe? A gente está preparando algumas outras coisas do ponto de vista jurídico. Uma delas é o que a gente chama no direito do princípio do fruto da árvore envenenada. Que, trocando em miúdos, a gente aprende lá no primeiro ano de direito, mas trocando em miúdos é quando você faz uso de um fruto de uma árvore que já está envenenada. Significa que se a árvore está envenenada, todos os frutos dela vão estar envenenados. Então, no meu ponto de vista jurídico, na minha tese jurídica, eu sustento o fato de que o inquérito partiu daqui de Santa Cruz, viciado, envenenado, e que isso foi para Natal. Hoje esse inquérito não está mais sob a jurisdição nem da Delegacia de Santa Cruz, nem da Comarca de Santa Cruz, mas ele está em Natal, mas completamente já viciado. Completamente já torto, vesgo. E quando você tem uma situação dessa aí, você põe a perder todo o restante que foi produzido depois. Então, assim, fazem 7 meses que eu venho trabalhando nesse processo. Eu também sempre acabo me envolvendo em processos complexos assim, né? Em 2019 eu tive naquele processo da suplementar, da campanha suplementar que teve aqui, de presidente de Câmara que queria assumir a prefeitura e a Câmara ao mesmo tempo, enfim, que não queria dar posse a vereadores e tal. E aquele foi um processo que eu consegui resolver rapidamente. Né? Eu lembro que os dias tensos foram entre 10, 15 dias. Com 10, 15 dias a gente estava com a parada resolvida. Mas esse processo não. Esse é um processo que a gente começou dia 10 de janeiro, e que vai se arrastar ainda por mais algum tempo. Essa vitória de agora é uma vitória importantíssima, porque a partir de agora a gente vai colocar cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, e dar para essas pessoas que tiveram as suas vidas, alguns destruídas. Essas pessoas que estão sendo investigadas, como eu disse, não é só o prefeito Ivanildo. São pessoas idosas, são pessoas que, como deu o exemplo da menina da faculdade, cara, que causa um transtorno absurdo com essas medidas. Uma acusação do tipo causa um grau de dano, né? Assim, teve gente que teve pé na porta às 5 horas da manhã, com o filho do lado dormindo, e que não quer voltar para casa mais por causa do trauma. Tem gente fazendo terapia, tomando remédio controlado. Pessoas inocentes, que ao final vai se provar essa inocência. Eu garanto para você. Porque lembre que a acusação inicial é de destruição de documento público. Isso efetivamente não estava sendo feito lá. Entendeu, Gabriel? Mas a pergunta que você me fez objetivamente foi a respeito da declaração que a prefeita teria dado a uma televisão, uma emissora de televisão, salvo engano também foi a Ponta Negra, dizendo que não tinha autorizado aquilo acontecer. Certo? Aí me abre 2 pontos para falar com você. Primeiro, é extremamente preocupante e estranho, e a gente não pôde falar isso. Esse é o único momento que a gente está podendo falar isso, é agora. Outra coisa que é importante registrar, para responder objetivamente a sua pergunta. A narrativa do delegado que iniciou esse procedimento, esse inquérito, é de que ele estava lá no gabinete dele, na delegacia de Santa Cruz, e recebeu uma denúncia fornecida e levada ao conhecimento da autoridade policial pela então prefeita da cidade, dizendo que tinha ficado sabendo por terceiros e posteriormente tinha passado com um carro em frente ao prédio. Tá nos autos, é processo. Tá no boletim da ocorrência. Que haviam pessoas na posse de documentos da prefeitura, que ela não havia autorizado a posse desses documentos, e que possivelmente estavam praticando algum desvio de conduta naquele local. E que eles não tinham acesso a esse imóvel.
O delegado prontamente, cumpridor do seu dever, levantou-se da sua cadeira, atendendo a chefe do executivo, convidou 2 ou 3 agentes, essa é a narrativa do delegado, e foi até o local para confirmar tal informação. Perceba, tudo isso que está acontecendo hoje foi gerado a partir desse momento. Então pegou uma viatura, colocou mais 2 agentes dentro e foi até lá, no local. Chegou lá, se deparou com os documentos, com as portas abertas e com o franqueamento da sua entrada e dos seus agentes de polícia civil lá. Pelas pessoas que estavam, inclusive por Dr. Ivaldo, que era o responsável pela transição do ex-gestor de Santa Cruz, ex-assessor jurídico da prefeitura, que estava lá no momento. O que está vendo? Não, a gente quer entrar. Claro, está aberto. Está aberto. As portas estavam levantadas. Esse é a narrativa da Polícia Civil. O que não encaixa aí e que precisa ser encaixado, e a partir de agora, com exclusividade aqui para a TV Inharé, eu estou falando, é como é que nós temos a denúncia às 9h30 da manhã, a diligência às 10 horas da manhã, já no local com 2 carros de imprensa vindos de Natal, 2 equipes de jornalismo vindo de Natal, aqui, e aproximadamente uns 20 funcionários da prefeitura, que entraram e contaminaram o local. Porque aquele local lá, o arquivo passou a ser um objeto de perícia, um corpo de perícia, um corpo de delito, ou do suposto delito, para ser analisado. Quando eu tenho aquela situação lá de gente entrando, saindo, filmando, gritando, tá? Aquela descoordenação policial lá, eu tenho um comprometimento da prova. E isso é algo que a gente vai ver lá na frente. Mas, feito esses esclarecimentos que eram necessários, eu vou responder a tua pergunta agora, de forma mais objetiva, se necessitava da autorização ou não, sobre esse vídeo da prefeita ter dito que não tinha autorizado, tal. Em via de regra, essa autorização da prefeita ela é desnecessária. Porque existe uma determinação legal para que o gestor anterior preste as contas dele até o dia 30 de abril. E para prestar as contas dele, ele precisa ter acesso aos documentos. Então, se houve uma falha aí, a falha foi por parte da equipe de transição da atual gestão, ou então da própria chefe do executivo, de não acompanhar esse processo junto ao arquivo municipal. Porque a todo momento o arquivo municipal era do conhecimento da prefeita desde o dia 28 de novembro, era do conhecimento da equipe de transição que a equipe do gestor anterior estaria lá no arquivo municipal com endereço, número de prédio, entende? Então, é tipo assim, nós vamos cometer um crime, mas eu vou informar para a autoridade responsável competente e vou registrar em um ofício aonde vai ser cometido o crime, que horas vai ser cometido o crime e quais são as pessoas que estão cometendo esse crime. Né? Só para a gente casar com o negócio da organização criminosa seletista, que obedece às regras. Isso é insano. Isso não faz sentido. Com todo respeito. Isso não faz sentido. E é por causa desse motivo de não fazer sentido que o desembargador, lá no tribunal, fez severas críticas ao procedimento. Severas críticas ao procedimento. Não é o advogado de defesa que está dizendo não. É o desembargador do Tribunal de Justiça, da segunda instância. É o fiscalizador da lei também. É o controlador, é o moderador da lei também. Então, Gabriel, a prefeita, em tese, ela não precisava dar essa autorização. Imagine a seguinte situação hipotética. Que o arquivo da prefeitura funcionasse no prédio da prefeitura, como há anos atrás funcionava. Até que o prédio da prefeitura ficou pequeno e o arquivo teve que ir, já há muitos anos, para outro lugar. Porque existe um outro arquivo municipal fora da prefeitura, que é onde existem aqueles galpões ali na entrada da cidade. Existem documentos lá de gestões anteriores. Dessa gestão atual, não tinha mais espaço físico. E aí se alugou esse arquivo. Mas imagine que esse arquivo é dentro do prédio
do município, dentro do prédio da prefeitura. Imagine isso. E aí, no dia 1º, no dia 2 de janeiro, chega lá a equipe de transição do gestor anterior e diz, olha, eu vim continuar o trabalho aí de fazer a conciliação contábil. A prefeitura, não autorizo, não. Não, como assim a senhora não autoriza? Eu preciso fazer. É lei. E aí, se isso acontecesse, o crime estaria sendo praticado por quem inibe isso, esse acesso à informação. E digo mais. Arquivos de documentos públicos, eles são disponíveis a qualquer cidadão brasileiro interessado. Qualquer um. E aí, você pode ter acesso a qualquer documento, porque eles são públicos. Os processos administrativos, eles são públicos, com exceções de alguns disciplinares. Só para ser bem técnico. Então, assim, Gabriel, eu tenho 18 anos de carreira. Trabalho prestando assessoria para prefeituras praticamente desde o início da minha carreira. E eu nunca vi não haver conhecimento por parte das pessoas que estavam assumindo um chefe do executivo de que isso era necessário. Então, essa narrativa de que eu não autorizei, eu não tinha que autorizar. Se existia alguma dúvida do que estava sendo feito lá, falhou a atual gestão em não colocar uma equipe lá para fiscalizar, por exemplo. E por quê? Porque sabia. Porque sabia no ofício do dia 28 de novembro, porque sabia no ofício enviado dia 30 de dezembro. Toda a equipe de transição sabia. Então, se houve algum defeito nessa transição, foi por parte da equipe formada, nomeada, estabelecida, assinada e chancelada pela excelentíssima senhora prefeita. Não pelas pessoas que estavam fazendo o trabalho correto. E, repito, isso é dito na decisão do desembargador. Isso é dito na decisão do desembargador. Que há fortes indícios de que as pessoas que estavam lá estavam realmente praticando, trabalhando, fazendo o que deveria ter sido feito. A se lamentar o fato de um procedimento como esse ficar há 6 meses parado sem que haja nenhuma outra evidência de prova. Tem um fato importante também. Nas primeiras entrevistas, as autoridades policiais que estavam lá no local disseram, nas primeiras entrevistas que foram dadas 30 minutos depois que eles entraram lá no arquivo municipal. Ou seja, chegaram lá, olharam e disseram assim, ó, eu tenho essa entrevista, inclusive. Olha, aqui a gente encontrou documentação farta, com indícios de adulteração. Deu para televisão esse depoimento. De forma irresponsável. De forma irresponsável foi feito isso. Porque se até agora, 7 meses depois, praticamente, não há a conclusão, depois da investigação, depois de busca e apreensão, depois de aprender documento, depois de aprender computador, depois de aprender tudo, depois de invadir a casa das pessoas, depois de cautelar, depois de proibir as pessoas de irem e vir, se 6 meses depois eles ainda não conseguiram apontar efetivamente qual é a prova, e é isso que a gente queria saber, qual é a prova? Imagine 30 minutos depois que entraram lá no arquivo, o delegado falar uma coisa dessa. Com que objetivo? Qual é a necessidade? A autoridade policial tem que entender que está ali e tem uma responsabilidade. Eu estou aqui no seu microfone, na sua TV, mas eu estou tendo responsabilidade pelo que eu estou falando. Eu sei da responsabilidade que eu tenho. Eu sei da envergadura moral que eu tenho para a sociedade. Eu sei do que eu represento para isso. E eu me responsabilizo por cada vírgula do que eu estou falando aqui. Cada vírgula. Podem me cobrar. Então, Gabriel, se deu autorização, se não deu, isso é absolutamente irrelevante. Tinha que ter assumido o arquivo municipal. Entende? A prefeita assumiu a prefeitura e achou, eu acredito, então, que a prefeitura se resumia ao prédio em cima do Banco do Brasil? Prédios alugados, tem órgãos que funcionam em outro lugar, tem procedimentos que vinham sendo feitos. A equipe de transição dela tinha conhecimento que estava sendo feito o serviço contábil.
a conciliação contábil. Como é que se acaba a conciliação contábil no dia 31 de dezembro? Se pagamentos foram feitos dia 31 de dezembro. Ordem de serviços. Como é que se acaba? Não acaba, é por isso... Vou repetir, é por esse motivo que o Tribunal de Contas estabelece um limite de tempo aí de praticamente 90 a 120 dias para que o gestor anterior apresente as contas dele. 90 a 120. Nós estávamos no dia 10 de janeiro. Então, assim, algumas medidas já foram fortemente tomadas, né? E a primeira delas era a gente reverter todas essas cautelares, porque eu estava gritando aqui na comarca de Santa Cruz desde abril. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou em defesa dos advogados que estão envolvidos nisso daí, defendendo as prerrogativas do advogado, porque levaram os equipamentos do advogado. Os caras não conseguiam trabalhar, porque levaram o computador dele. Proibiram sócios de escritório de advocacia de se falarem. E a OAB veio denunciar esse fato desde abril. Então esse processo ficou parado aqui, abril, maio, junho e julho. Remeteram esse processo para o tribunal quando o juiz local já não era mais competente, somente no final de junho. E por um erro grotesco operacional de sistema, eles remeteram errado e teve que ir de novo, isso gerou uma celeuma, tal. Mas mais tempo para o inquérito, mais tempo. Entendeu? Mais tempo para o inquérito. E aí, finalmente, quando a gente chegou na fase de que as pessoas olhassem, porque até então não tinham olhado esses argumentos que eu estou te colocando aqui. Juiz nenhum, promotor nenhum tinha olhado, tinha se debruçado sobre esses argumentos aqui. Porque ficou parado. Eu despachei 3 vezes com o juiz local, 2 vezes com a promotora de justiça. A promotora, registro que foi muito rápida, logo depois que eu despachei com ela, muito rápida. Já entendeu pela incompetência. Não, eu não tenho competência para julgar, para instruir esse processo. Competência aqui é do Tribunal de Justiça. E aí demorou muito mais tempo no gabinete do magistrado. Mas... quando finalmente a gente teve a possibilidade de gritar, de mostrar que estava errado, que as medidas eram gravíssimas, que não existia indício suficiente para a determinação daquelas medidas, e que é possível haver sim motivação política partidária para dar início a esse procedimento. Porque também a gente não pode esquecer que, estranhamente, foi decretado no dia 17 de janeiro, 10 dias depois da operação, um decreto de calamidade administrativa, que foi renovado por mais 30 dias, que ainda está em vigor. E a gente sabe quais são as flexibilizações que isso traz para um processo de calamidade. Então, assim, muitas pessoas acabam confundindo a função do advogado com a ideia dos seus clientes, né? E aí eu já peguei alguns comentários no Instagram e algumas outras pessoas também têm falado: ah, não, o advogado tá querendo aparecer. A pessoa disse isso. Advogado tá sendo político. Advogado tá sendo advogado. Eu tenho um mandato para cumprir. O meu mandato é a procuração ortogada pelo meu cliente, que é inocente. E eu vou usar de todas as ferramentas necessárias, disponíveis e práticas para eu conseguir meu objetivo. Mas não confundam a minha imagem. Eu sou advogado. Continuarei sendo advogado. Mas a minha missão eu vou cumprir. Até o fim. Tem um cara que eu me inspiro muito. Muito. Pra mim é um ídolo. Chama Ayrton Senna da Silva. E Ayrton tinha um ditado que dizia que quem divide a curva com ele, se dividir a curva com ele, só passa um. Não vai passar 2. Ou ele passa, ou ninguém passa. Doutor Tiago, qual é essa decisão do desembargador? Qual a importância para o processo? Olha, é uma decisão inicial.
é bom esclarecer que, tecnicamente, não existe sequer um processo ainda. Não existe denúncia contra Ivanildinho. Não existe formalização do inquérito contra Ivanildinho, né? Porque, assim, só para o pessoal entender mesmo que vai estar assistindo. O Ministério Público não recebeu nada da polícia. Um relatório policial com indiciamento de ninguém, depois de quase 7 meses. Então, quando o Ministério Público receber isso, será que vai receber? O Ministério Público vai decidir se aqueles fatos investigados e a conclusão do delegado é passível ou não de uma denúncia. Em havendo essa denúncia, aí a gente começa a ter um processo. Aí a gente tem uma acusação. Por enquanto, o que essas pessoas são desde o dia 10 de janeiro são acusados de uma acusação que é difícil de se defender, porque a gente não sabe qual ela é. A polícia tomou um aparato tão grande que a gente não sabe efetivamente o que eles querem. Quando querem, para que querem. Entende? A decisão, a denúncia inicial lá da chefe do executivo à delegacia é supressão de documentos. Supressão. Eu estou escondendo documentos aqui. Mas daí, para justificar todas essas coisas graves que foram feitas, não faz sentido. E é por esse motivo de não fazer sentido que essa decisão é importante. Porque traz aos olhos do tribunal o que estava acontecendo aqui. Traz aos olhos dos desembargadores o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho a possibilidade, inclusive, de um processo ser analisado por mais de um desembargador. O que será? Que será? Então, agora, Gabriel, essa decisão é importante porque nos dá duas coisas. Primeiro, paridade de armas. O que é a paridade de arma, Gabriel? Você que gosta muito de futebol, eu sei, é deixar o Bayern jogar com o Bayern. É deixar um Bayern jogar com o PSG. É deixar todo mundo igual. É não botar um Bayern para jogar contra o time que levou 10-0 agora no Mundial. Se quiser falar do meu time, mas consigo com tudo, eu tô. Entende? É numa demanda judicial, numa batalha judicial, as duas partes têm as mesmas armas para poder duelar. E faziam 7 meses, quase 7 meses, que nós não tínhamos as mesmas armas. A gente não sabe direito do que está sendo acusado, por que está sendo acusado, a gente não sabe quando receberia os documentos que foram apreendidos, os celulares que foram apreendidos, absolutamente nada. Então, a partir de agora, temos um ponto de corte nisso. O desembargador deu um ponto de corte, determinou que em 30 dias fosse concluído o inquérito policial, que vai completar quase 8 meses, que é o tempo máximo para situações como essa. Determinou que todos os equipamentos fossem imediatamente devolvidos. Imediatamente. E teceu alguns comentários a respeito dos procedimentos que foram realizados, que eu, se você me permitir, eu queria ler para você. À vontade, doutor. Em relação à demora do juiz local em tomar a decisão de enviar o processo para o tribunal, ele diz o seguinte, abre aspas, lamentavelmente, a inércia do juízo de primeiro grau em reconhecer sua incompetência de forma imediata após a decisão do STF, abre parênteses, decisão do STF é de 23 de março. O processo só foi enviado para o tribunal em junho. Já estamos em julho. Lamentavelmente, a inércia do juiz de primeiro grau em reconhecer sua incompetência de forma imediata após a decisão do STF e o subsequente imbróglio processual, que se arrastou por mais de um mês, mantiveram os investigados sob o julgo de medidas cautelares gravosas sem a devida e célere análise pela instância competente. Ponto 1. A se observar. Não era publicidade? Vocês queriam do processo? Pronto, vamos dar publicidade. No presente caso, as buscas e apreensões foram integralmente cumpridas nos endereços dos investigados, incluindo os peticionantes, em 21 de fevereiro de 2025. Os documentos e equipamentos eletrônicos foram arrecadados e estão sob custódia do Estado para análise pericial.
Com a apreensão do material, a finalidade precípua das medidas de recolher elementos de convicção e impedir a destruição ou ocultação suposta de documentos foi alcançada. Ademais, as informações colhidas nos autos indicam que a atual gestão municipal havia sido previamente informada sobre a utilização do imóvel para o arquivo e organização de documentos. O ofício 028 de 2024, datado de 8 de novembro de 2024, encaminhado à equipe de transição da prefeita eleita, já listava os imóveis alugados pelo município. Posteriormente, diz o desembargador, abre aspas para o desembargador novamente. Posteriormente, em 31 de dezembro de 2024, o ofício 073 de 2024 comunicou expressamente a utilização do local pela equipe de contabilidade da gestão anterior, com indicação de endereço e finalidade. Tal fato, presta atenção, Gabriel, presta atenção você que está assistindo aí, ó. Tal fato fragiliza a narrativa inicial de desconhecimento e, ele abre aspas, viu? Ocultação de documentos e corrobora a versão dos peticionantes, são os meus clientes, de que agiram de forma transparente e comunicada, havendo franqueado o acesso à polícia no momento da diligência. Além disso, a contemporaneidade é um requisito essencial para a validade das medidas, exigindo que o risco à ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal seja iminente. Os fatos investigados referem-se a eventos ocorridos em janeiro de 2025, decorridos mais de 150 dias desde o início do inquérito até a presente data, até dia 9 de julho agora, quando foi dada a decisão. Ou seja, hoje é dia 14, 13? Então, nós temos aí mais 50, 150, nós temos 156 dias hoje de inquérito. Ele diz, decorridos mais de 150 dias desde o início do inquérito até a presente data, sem que se tenha notícia de novas ações dos investigados que justifiquem a manutenção das restrições, a contemporaneidade se esvai. Acabou. Não existe. Tornando as medidas desproporcionais e ilegítimas. Para finalizar, ele diz, ademais, o impacto desproporcional das medidas na vida pessoal, profissional e familiar dos requerentes é inegável. A narrativa da defesa sobre um possível uso político das investigações e as contradições da denúncia inicial... Eita, não foi o advogado que falou isso não, né? Foi não. Foi o desembargador. As contradições da denúncia inicial, aliadas à desorganização cartorária, que gerou a duplicação fragmentada do processo e comprometeu a paridade de armas, aquilo que eu expliquei para você, reforçam a necessidade de reavaliação. A manutenção das cautelares neste cenário assume um caráter de sanção antecipada, sem o devido processo legal e sem a persistência dos fundamentos que se justificariam. Eu vou ler de novo o trecho do desembargador. Você me permite? À vontade, doutor. A narrativa da defesa minha sobre um possível uso político da investigação e as contradições da denúncia inicial deles, aliadas à desorganização carcerária, que gerou a duplicação do processo e comprometeu a paridade de armas, reforçam a necessidade de reavaliação. Deve-se registrar que havia ainda intenso e caloroso clima de disputa político-partidária, pairando emoções que empregam a todos, o que não é raro, notadamente nas pequenas cidades do interior, a qual as autoridades públicas deveriam e devem se manter equidistantes, talvez até ensejando medidas desproporcionais, desnecessárias pela via policial.
inclusive porque o prefeito anterior e os funcionários ouvidos informam da necessidade de fechar as contas da administração anterior, com a natural desconfiança em relação à equipe da prefeita atual. E esta, por sua vez, com a responsabilidade de ter em mãos todos os documentos necessários ao prosseguimento dos trabalhos da administração da prefeitura, em evidente desconfiança mútua, própria do debate político, na maioria das vezes radical. No que se verifica, não andou bem a transição e os necessários equilíbrios e despojamento de paixões dos seus integrantes. Ou seja, ele reconhece aqui a necessidade que tinha. Não sou eu que estou dizendo, é blá blá blá, não. Como é que diz? Foi dito muito em outubro. Contra documentos, não há argumento. Contra decisão judicial, não há argumento. Não há argumento. O desembargador diz aqui que a gente precisava realmente fazer a conciliação e que é um direito da prefeita não confiar na equipe de transição do meu cliente, mas que colocasse lá a equipe dela disponível, porque ela sabia que existia o imóvel. Ele já reconheceu isso aqui. Compreende, Gabriel? Doutor Tiago, você fez uma postagem, eu lembro, a respeito, comemorando a suposta vitória, né, do seu cliente a respeito dos autos em algum momento. Eu não lembro se foi no Instagram ou foi em algum blog, onde se usou que era fake news. Eu acho que até comentaram. Se foi fake news, é uma mentira do advogado que está falando sobre isso. A rede social tem muito isso, né, doutor? O que é fato, o que é fake, o que é fato, o que é fake. Por exemplo, como o senhor falou, o senhor é responsável por cada vírgula sua que é falado aqui. Até que ponto também, doutor, a rede social, ela tem muito isso, né? O senhor falou questão questão partidária. Uns defendem um lado, uns defendem o outro, mas fatos são fatos, documentos são documentos, como o senhor acabou de relatar. Então, pode continuar, doutor. Eu só vou pedir desculpa a você, porque eu cheguei de viagem lá, agora estava muito frio. Eu vou botar uma... Vocês querem aí que estão aí atrás? Não? Tic-tac. Ó, rapaz, ó. Gosto muito desses tic-tacs. Você curte, não? Curto. Vamos de tic-tac, doutor. Vai de tic-tac. Cara, essa questão da rede social, pra mim, ela é muito pueril, entendeu? Vão falar um monte. Eu sei que com isso que tá acontecendo agora, vão me colocar como cliente. Eu já repeti, eu sou advogado. Agora eu vou usar de todas as ferramentas necessárias para preservar o direito do meu cliente. Se tiver aqui na rede social, eu vou. Se tiver que vir num programa de rádio, eu vou. Se tiver que gritar mais alto, eu vou gritar. Porque se eu tivesse medo, eu teria escolhido outra profissão. Qualquer outra profissão. Jornalista seria bom, doutor. Qualquer Você outra. fala muito bem. Qualquer outra profissão. Mas para ser advogado, uma das poucas coisas que meu pai me ensinou é que para ser um bom advogado, você precisa ter coragem. E coragem seu amigo tem de sobra. Então, assim, não tem problema. Eu sei das consequências, eu sei da onde eu estou me colocando, tá? Não vai ser uma surpresa para mim, mas eu sei que no final das contas, a verdade prevalece. E a verdade prevalecendo são isso daqui. Ora, Gabriel, eu esperei 7 meses. Eu esperei 7 meses para dizer coisas que a gente já sabia desde o dia 10 de janeiro, quando houve a primeira investida da polícia lá no arquivo. Eu e os meus clientes estamos calados, né? Apanhando da mídia, apanhando da opinião pública, apanhando daqueles que perseguem, apanhando daqueles que praticam o ódio, apanhando daqueles que traem, apanhando daqueles que deixam para trás aqueles que uma vez caminharam com eles. Apanhando. Agora chegou a hora da verdade. Agora a minha verdade é assim. A minha verdade não tem fake news. E se vier com fake news, vai levar. Vai levar. Se baterem uma vez no meu fígado, eu vou bater 2 vezes de volta. E agora, doutor, eu queria desde já fazer os agradecimentos, agradecer a sua presença, agradecer por estar conosco. Queria que fizesse suas considerações finais. Gabriel, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar esclarecendo os fatos, porque eu acho que antes de qualquer coisa, vocês estão prestando um serviço de utilidade pública aqui, porque hoje em dia esse conteúdo de internet é comercializado, é consumido muito rapidamente.
Então, os vilões de hoje são os heróis de amanhã, os heróis de ontem são os vilões de hoje. Essa coisa muito rápida, né? Mas cabe à figura do advogado, que é o que eu represento aqui, essa função de trazer luz com elementos, com dados, com provas, entendeu? E eu estou aqui para isso. Então, queria agradecer a vocês esse canal que foi aberto, tão bacana. É um canal de comunicação interessantíssimo, onde em momento algum aqui vocês se posicionaram de uma forma ou de outra, num polo ou no outro, né? Porque há de se admitir que existe uma polarização. Né? Ninguém é criança aqui. A gente há de se admitir que existe uma polarização. Mas na minha profissão eu já estou acostumado com esse tipo de polarização. Faz parte. Existe um advogado de um lado da mesa e eu do outro lado. Aquele cara é meu adversário no momento. Sai de lá, a gente aperta a mão, toma um chopp, vai brincar, vai rir, vai jogar bola e tal. Esses embates, para mim, eles são normais. Evidentemente que eu tenho essa consciência de que sou um advogado que tem um estilo mais... Um estilo como eu jogo bola, que você já sabe, né? Um estilo mais aguerrido, um estilo mais... Que, assim, também não tem problema. Eu acho até que precisa de advogados também mais tranquilos, mas esse é o meu jeito, tá? Esse é o meu jeito. Eu encaro muito a advocacia como uma missão. E, para mim, missão dada é missão cumprida. Então, essa missão de defender essas pessoas, de restabelecer os direitos constitucionais dessas pessoas e de depois pedir a reparação pelo que essas pessoas estão passando e depois ir atrás de responsabilizar cada um dos irresponsáveis que foram nessa direção aqui. Na direção da injustiça, na direção da mentira, na direção da invenção, na direção do revanchismo, na direção da caçar cabeças, nessa direção. Então, eu vou até o fim. Doutor Tiago, muito obrigado mais uma vez. Em nome da Anhanguera TV, quero agradecer ao meu amigo Aldir, hoje na técnica, meu amigo Najá, que não pôde participar hoje conosco. E, enfim, você de casa, muito obrigado e até o próximo programa. E agora eu vou usar meu tic-tac. Até a próxima. Deus abençoe a cada um.